Ao meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito, este vídeo, vamos dizer assim, é para aquelas pessoas que têm medo da morte. A pessoa que tem medo de o momento quando chega o fim da vida e pensa nisso e fica preocupado. Então a gente quer trazer neste vídeo aqui o que está escrito ali na Bíblia a respeito de como nós devemos vencer esse medo da morte. Porque não adianta, né? Mais dia, menos dia, ela vai chegar. Às vezes a pessoa é jovem ainda, diz, não vamos, agora eu não me preocupo com isso, esperar depois de velho para me preocupar. Mas acontece o seguinte, às vezes a pessoa não chega na velhice, não é verdade? Então é a hora de pensar nisso enquanto a gente ainda é jovem, certo? Que daí quando chegar essa hora, você vai estar preparado para essa hora, seja logo em seguida, seja depois de muitos anos, né? A gente torce que as pessoas todas vivam, quanto mais tempo possível, melhor, né? Então vamos a Bíblia, para nós ver alguns versículos para essas pessoas. Nós vamos falar principalmente de ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus, que é a garantia da nossa ressurreição. Certo? Vamos lá então. E aí nós temos o livro de 1 Coríntios, capítulo 5 e o capítulo 15 e o versículo 19. Esta é uma verdade, amados, uma verdade irrefutável. Veja o que diz ali. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Homens, mulheres, jovens, qualquer um. Dá pena, sabe, das pessoas que esperam em Cristo só nesta vida. Mas a gente vê pessoas correndo para cima e para baixo, atrás, né, em busca de solução para problemas nesta vida, e não está nem pensando que depois, lá além da sepultura, tem uma outra vida, a verdadeira vida. Porque esta vida que nós passamos aqui é como está escrito lá, como o Tiago escreveu. É como um vapor de fumaça, quer dizer, é como aquela chaleira que está fervendo, saindo aquele vaporzinho ali, né? Enquanto está fervendo, o vapor está saindo para ali. Apagou o fogo, cortou o gás ali, o fogo, pronto, aquela fumacinha murcha, desaparece. Assim, amados, é a nossa vida aqui. Gostemos ou não, queiramos ou não, achemos que nós temos o livre-arbítrio ou não, aqui não adianta livre-arbítrio nenhum. Então, o mais coerente é estar preparado, né? Buscar se preparar para quando chegar esta hora a gente estar firme ali, sem medo dela. Veja bem, então, aquelas pessoas que só pensam nesta vida, que lembram de Jesus para solução. Eu estou doente, eu vou na igreja para alguém lá orar por mim, me impor as mãos. Os meus negócios não deu certo, tive prejuízo nisso, naquilo, perdi o emprego. Quer dizer, hoje a maioria das pessoas está com essa preocupação, lembrando de Cristo só nesta vida, quando deveria de ser ao contrário. Se lembrar sempre de Cristo nesta vida. E lembrar um pouco menos das dificuldades que nós temos nesta vida, porque sempre vai ter. Sempre vai ter enquanto nós estivermos aqui. Ok? Vamos então vamos falar do porquê que nós não devemos ter essa preocupação assim com a morte. Vamos preocupar com a nossa salvação, com a vida eterna. E isso é através da ressurreição de Cristo que nós temos essa esperança. Veja o que diz aqui. Acompanhe comigo os textos. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, veja. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, né, falando de Jesus, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo
pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amados, isso aqui é triste, que as pessoas que assim, tem o Senhor Jesus como solução para essa vida aqui, e esquece que Ele é a solução para a vida eterna. As pessoas têm medo da morte. As pessoas, veja bem, as pessoas procuram montar riqueza aqui, por exemplo, e daí tem medo da morte, porque daí não podem desfrutar mais daquelas riquezas aqui. E assim por diante. As pessoas ficam escravos. Veja bem, veja como é pavo. Jesus, vamos começar do começo. Jesus, ele lá no céu, ele estava no seio do Pai, em forma de palavra, na glória plena. O que aconteceu? Como os filhos de Deus, no caso, através de Adão e Eva, né, filhos da carne, então Jesus Cristo, em forma de Deus, ele deixou toda aquela glória e veio se tornar um mero ser humano aqui, ainda que não deixou de ser Deus. Mas ele deixou a glória dele lá e veio se tornar como um ser humano sujeito à servidão, sujeito à escravidão, sujeito ao medo, sujeito a todas essas coisas aqui. Então, ele encarnou, né, e veio se tornar um homem como nós, para poder assumir os nossos pecados, para poder nos livrar justamente da morte eterna, que é a separação definitiva de Deus, que era a posição que nós se encontrava antes do Senhor Jesus nos salvar. Então o Senhor Jesus, ele se tornou em carne, veio aqui, padeceu, passou as coisas que nós deveria passar e não ia conseguir pagar o preço do pecado. Ele fez. Por quê? Para livrar nós, amados, para nós ter essa confiança que nele nós temos a vida eterna, aquela vida eterna que estava perdida, agora Jesus resgatou para nós a vida eterna de gozo no céu. Entende? E para isso, para provar isso, ele ressuscitou. Então, temos esse texto aqui, que já começa a nos dar, assim, aquelas pessoas que têm medo da morte começam a entender que a morte não é aquela coisa, aquele bicho de sete cabeças. Para o salvo, não. Agora, porque não é salvo, amado, aí é um dragão. Vamos lá. Falando sobre a ressurreição, que é o pilar, é o nosso pilar no cristianismo, né? Já é uma coisa que já estava profetizado lá no Antigo Testamento. Veja bem, Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então veja bem que tem dois tipos de ressurreição. Um tipo de ressurreição é aqueles que ressurgem para a vida eterna, que já estão predestinados para esse fim, a vida eterna com Cristo. E tem o outro grupo, que vai ser aqueles que vão ressuscitar também, mas para vergonha e horror eternos. O que acontece? Os que ressuscitam da igreja, falando de igreja, agora nós não estamos pondo Israel no meio, vamos falar da igreja. Da igreja, os que ressuscitam, o destino deles é o céu. Os que ressuscitam na primeira ressurreição. Depois, passado 1000 anos, acontece a ressurreição do segundo grupo, que é os que não são salvos, que são perdidos, que já foram destinados para essa perdição. Então existem dois tipos de ressurreição. Uma diferença de 1000 anos entre uma e a outra. Primeiro ressuscita os salvos, mas para a vida eterna. E depois de 1000 anos ressuscita os para vergonha e horror eterno. Ou seja, aqueles que vão lá para o lago de fogo. E tem gente ainda que diz assim que não existe o lago de fogo, que os ímpios vão morrer e acabar, é aniquilação. Como assim aniquilação, se a vergonha e horror aqui diz que são eternos? Vamos a mais um texto. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na
primeira ressurreição. Ou qual que é a primeira ressurreição? É essa para a vida eterna. Acontece no arrebatamento da igreja. Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte, que é onde os que vão ressuscitar para o vergonha e horror eterno, vai acontecer, né? Então, é chamado de segunda morte porque é a separação definitiva de Deus. Fora de Deus não há vida. Então, sobre essa segunda morte, não tem autoridade. Ou seja, aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição da vida eterna são bem-aventurados, porque essa ressurreição da segunda morte, seria essa para o horror eterno, não tem autoridade sobre eles mais. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então você veja que é 1000 anos entre uma e outra ressurreição. O que mais? Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Veja bem, aqui nesse texto fala da primeira ressurreição, né? A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Sobre essa primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora veja que este versículo completa aquilo. Os restantes dos mortos, ou seja, os que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Esse restante de mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, a ressurreição dos salvos para a vida eterna acontece e depois de 1000 anos, depois de 1000 anos, não reviveram, né? Então acontece a primeira ressurreição, daí passam 1000 anos, os restantes mortos não reviveram, foi só da primeira ressurreição, até que se completasse os 1000 anos. Pronto, completou 1000 anos depois, acontece a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos, lá para a vergonha e horror eterno. Ainda mais uma vez em Apocalipse aqui, Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Aqui que está a importância, os que morrem no Senhor. Ressuscitam na primeira ressurreição. Os que não morrem no Senhor, ou seja, os que morrem fora do Senhor, esses vão esperar 1000 anos para ressuscitar, para ir para o lago de fogo. Certo? Então, por isso que diz aqui, né? Eu ouvi uma voz dizendo: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras acompanham. Amados, é o que nós vemos hoje neste mundo. Este mundo para o salvo não tem regalia, não tem muito o que correr atrás de lembrar de Cristo aqui para a solução das coisas aqui. Deixa que busque o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas que nós precisamos aqui, o Senhor já sabe e vai acrescentar. Não precisa fazer correria atrás. Porque daí assim, essas pessoas que confiam no Senhor, entregam a sua vida ao Senhor, essas pessoas, quando morrerem, eles morrerem no Senhor, já está garantido para eles a primeira ressurreição, a ressurreição da vida eterna com Cristo. E aqueles que se preocupam muito com esta vida, o que acontece? Quando se aproxima a morte, se desesperam. Porque daí não tem esperança, eles sabem que vão ressuscitar, mas o lugar deles já vai ser o lago de fogo. Então, para essa pessoa, veja bem, como diz aqui, bem-aventurados os que morrem, que desde agora morrem no Senhor, para que descanse das suas fadigas. Então, o que morre no Senhor descansa da sua fadiga, porque as suas obras acompanham, quer dizer, a obra de fé, a obra de confiança em Deus, a obra de não murmurar nesta vida, passa pelos sofrimentos daqui, passa alegre, satisfeito, porque está olhando lá na frente
Está olhando lá na frente, lá na ressurreição. Então essas pessoas, mesmo nos sofrimentos, têm alegria, eles passam por esse tempo que sabem que a vida aqui é um sopro, diante da eternidade é um sopro, é um piscar de olhos. Então as pessoas confiam no Senhor, morrem nesta alegria, que vão estar pronto para a primeira ressurreição e para ter a vida eterna, nunca mais morrer, e essa vida eterna com Cristo. Imaginem a felicidade que é. Agora as pessoas, amadas, que não faz isso aqui, as pessoas se desesperam e têm medo da morte mesmo. Veja que tem muitos velórios que as pessoas dizem assim, para o corpo da pessoa, coitado, sofreu tanto, passou tanto, até foi bom que morreu porque descansou. Amados, se morreu em Cristo, a verdade, descansou. Agora, meu amigo, se morreu fora de Cristo, aqui é que vai começar as fadigas, aqui que vai começar o sofrimento. Porque o sofrimento lá do Lago de Fogo não dá para se comparar com o sofrimento que você tem aqui. Certo? Vamos ver agora para nós encerrar. Aqui os textos, nós vamos ver este texto um pouquinho longo, mas não é tão longo assim que não dê para a gente ter a paciência de meditar nele, porque é para o nosso benefício mesmo. Veja o que diz aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12 ao 18. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, né? Para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Então o apóstolo Paulo está falando para a igreja que vocês, a igreja, vocês salvos, é preciso que vocês conheçam a respeito da ressurreição, que é para vocês não ficarem tristes quando alguém morre lá, ficar triste com aquelas pessoas que não têm esperança. Vocês têm esperança da ressurreição. Entende? E prosseguindo aqui, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja que está falando aqui, dormir está falando de morte, porque está falando de ressurreição. E não existe ressurreição sem que seja de morte, né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, amados. E veja bem, está dizendo declaramos por palavra do Senhor. Quer dizer, ignorar isso aqui, ignorar Jesus, amado. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ele está falando do arrebatamento. Essa vinda do Senhor é vinda até as nuvens para arrebatar a igreja. Nesse momento acontece a primeira ressurreição. Né? Então, de modo algum, aqui ele está explicando como que acontece o arrebatamento. Né? De modo algum precederemos que dormem. Porque, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra que nós falamos sobre duas ressurreições? A ressurreição para a vida, a ressurreição para vergonha lá e horror eternos. Então, aqui no arrebatamento acontece a primeira ressurreição. Veja que está dizendo aqui que o Senhor vem nos ares, desce até as nuvens e ali, então, na sequência nós vemos que os mortos em Cristo, só os mortos em Cristo, então vão ressuscitar e vão subir lá ao encontro do Senhor. E os que estiverem vivos no momento do arrebatamento vão ter o corpo, como num piscar de olhos, o corpo transformado e só vai se encontrar com o Senhor nos ares. É isso que o texto fala aqui, veja bem.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, não vamos ser o corpo transformado antes dos mortos ressuscitar. Os mortos ressuscitam primeiro, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, movida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E veja que o texto conclui dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ok? Vocês viram ali a última frase do texto, ali no versículo 18, as palavras ali, quando concluiu o texto. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amados, é raro a gente ver na internet, hoje, falando em termos de internet e em termos de pregação, ensino, missões, igreja e tudo mais, raramente você vê uma pregação, ensina alguma coisa assim sobre a ressurreição dos mortos. E amados, vejam que o texto diz que é para se consolar uns com os outros com essa certeza do arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor para levar a sua igreja. Que vai acontecer, não sabemos o dia nem a hora, pode ser a qualquer momento, é esperada há mais de 2000 anos. E não sabemos quanto tempo vai levar para frente. Por isso, amados, nós devemos estar nessa confiança. E devemos falar mais, amados. Nós, os salvos, nós deveríamos falar mais a respeito da ressurreição, porque tem ainda, amados, muitas pessoas, muitos cristãos, que ainda têm medo da morte, que ainda tem essa preocupação. Tem muitas pessoas que estão ligados nas coisas deste mundo, e a Bíblia está lá numa estante, em algum lugar, lá criando pó. E, amados, isso não é bom. Isso não é bom. É bom que as pessoas tenham o hábito de sempre estar examinando essa escritura e principalmente estar vendo isso aqui, porque, amados, o nosso dia vai chegar. Mais hoje, mais amanhã ele vem. E mais um detalhe, não adianta ter medo da morte. A morte vem, mas ela não quer saber se a pessoa está preparada ou que situação que a pessoa está. Daqui não adianta, mas não adianta dinheiro, situação financeira, não adianta posição social, não resolve nada. A única coisa que resolve é Jesus Cristo. Agora, enquanto nós temos oportunidade, enquanto nós temos vida, nós nos agarrarmos ao Senhor Jesus. A nossa confiança está nele, é nós procurar saber o que é que o Senhor deseja de nós, o que é que nós devemos fazer, o que é que nós devemos fazer e o que é que nós devemos deixar de fazer para agradar o Senhor. Sabe? Porque nós tratando dessa maneira, nós sempre vamos ter a confiança, amado, que quando chegar a nossa hora, não vai ser aquele momento de terror, de medo, mas vai ser um momento de alegria para a gente. Quantas pessoas, amadas, que contam de experiências que tiveram. Eu lembro que a minha falecida mãe, ela estava no hospital, ela faleceu no hospital, e poucos minutos antes dela partir com o Senhor, eu lembro que ela falou ainda para minha irmã que estava junto comigo, porque eu tive presente no momento que a minha mãe, o Senhor recolheu ela. Praticamente o Senhor recolheu ela nos meus braços. Então estava eu, minha irmã ali, e ela estava assim, parecia que a mente dela estava confusa. As pessoas que olhavam assim, davam a impressão que a mente dela estava confusa, mas não era. Ela estava em plena consciência. Mas ela falou assim, em determinado momento: escutem. Falou para mim, com a minha irmã: escutem. Estão orando. Aonde que estão orando? E ela falou: olha que louvor mais lindo.
estão louvando a Deus. E ela estava na cama ali no hospital. Eu entendo isso aqui, amado, como a proximidade da morte dela, a proximidade daquele instante em que o Senhor estava ali confortando ela, para que ela não tivesse preocupada que poderia ser o momento dela. A mente dela estava ligada com o Senhor, estava ligada com as coisas de Deus. E assim muitas pessoas, amado, a gente sabe de pessoas que momentos antes de partir, falou, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que maravilha, amado. Quando acontece isso, que a gente sabe que a pessoa partiu com o Senhor, a gente sabe que essa pessoa, olha, antecedeu a gente no gosto com Cristo. Então é maravilhoso. Agora o triste, amado, é aquelas pessoas que dizem, olha, descansou. E de repente essa pessoa, amado, vai ressuscitar lá na última ressurreição, a ressurreição dos perdidos, vai receber aquela sentença de ir lá para o lago de fogo pela eternidade. Então isso, amado, que é triste. Então enquanto ainda há tempo, principalmente os nossos que nos rodeiam mais de perto, aqueles que nós podemos transmitir para eles, sempre está falando, amado, a respeito da ressurreição dos mortos, e nós zelar por esse instante, zelar por esse momento que vai acontecer na nossa vida, e não se distrair, amados, com as coisas desse mundo. Este mundo está oferecendo tanta coisa em forma de satisfazer o nosso corpo, a nossa carne. Isto é para nos afastar de Cristo cada vez mais, nos manter ocupados, enlevados com outras coisas, enquanto o tempo vai passando. E depois, amado, depois que partiu, depois que deu o último suspiro, depois que o cérebro parou de funcionar, não tem mais como, não adianta. Bem, então aqui a gente termina esse vídeo, amados. Eu agradeço a Deus, fico satisfeito pela oportunidade que o Senhor me deu de pôr no meu coração de fazer este vídeo aqui. Eu creio que muitas pessoas, amados, vão ter, assim, um exame de consciência e vão ter edificação para melhor. Certo? Minha gratidão a vocês também que têm acompanhado a gente, né? Estão comigo até o final desse vídeo. Senhor abençoe e guarde você, tua família. E ore por mim e por a minha família também. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Como sempre, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.